povo estava no Egito, época de Moisés. Ok. E Deus queria tirá-los do Egito. Só que havia um problema. Deus queria tirar o povo do Egito, mas o Egito não saía de dentro do povo. Então, a travessia do deserto, que deveria ser de um pouco mais de um mês e meio, durou 40 anos, para que aquela geração morresse no deserto e surgisse uma nova. Essa geração que nasce no deserto entra em Canaã na época de Josué. E começam as conquistas. Só que essa geração também era marcada por dois problemas. Medo, e o medo paralisa. E aqui eu coloco uma notinha de rodapé ao falar do medo, Tiago. Há uma diferença entre o medo da fobia e o medo do temor. O temor é um respeito. O temor chegaria a ser até, para você que está assistindo em casa, uma autoproteção. É aquela situação de sensatez que eu tenho de não colocar a mão num buraco, porque eu não sei se tem uma cobra lá dentro, um escorpião, e isso me protege. Isso é sadio. É aquela sensação que eu tenho de não ultrapassar o carro da frente se eu não estou vendo como é que está. Eu não estou com medo, eu não vou. Isso protege. Mas existe um outro medo, que é o medo que paralisa. É o medo da covardia, é o medo do não enfrentamento, sabe? Esse medo nós não devemos ter, porque ele atrofia. E o povo estava com esse segundo tipo de medo. Eles, não, tem gigantes na terra, não vamos conseguir. Mas o Senhor falou, mas não sei, estamos com medo, não vamos dar um segundo passo, não vamos avançar, não vamos expandir. E quando eles expandiam, munidos desse medo, o desespero era tão grande que esse medo os fazia agarrar a ídolos. Olha que interessante. E ao agarrarem-se a ídolos, eles perdiam o temor do Senhor. O temor do Senhor, isso é interessante. Já viu uma pessoa que às vezes está com tanto medo que no desespero, na guerra, por exemplo, ele está com tanto medo da guerra que alguns soldados às vezes saem disparada, correndo desesperado no meio do tiroteio e tomam um tiro na primeira. Ou seja, o medo é tão grande que ele sai desesperado, descontrolado, não tem temor. E eles começaram a cometer o erro de adorar ídolos de Canaã, a apropriar-se da cultura cananita e, de certa forma, estavam de novo repetindo o equívoco dos seus pais, trazendo o paganismo para dentro de si. Aí Deus mandava os juízes para poder libertar o povo.